Oi, Felipe, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem, Regi? Tudo bem, Cleiton? Você me ouve bem? Bom dia, escutamos, Regi. Ótimo, que bom. Estamos aí, à mercê. A internet hoje está bombando aí. Graças a Deus. Meu irmão, foi um sufoco na semana retrasada, viu? Quando começou a chover aqui, caiu foi tudo, não funcionava celular, não funcionava nada. Só misericórdia. E é o nível que a gente fica num desespero, né, rapaz? E já aconteceu isso também com a aula secular, né? Com os alunos, a internet caindo e não aparecia vídeo, e eu tendo que interagir com o aluno, e vai. Eu acho que quase todos nós temos vivido um pouco dessa experiência, né? Tudo é no online, tudo é no digital. Nesse tempo de home office, Regi, Ah, internet só cai, misericórdia, computador trava, celular não funciona. viu? Só misericórdia. Mas graças a Deus tem Hoje está sido muito tudo bem. essas experiências, né? A máquina aqui até agora eu tenho pedido a Deus que ela não dê problema, porque eu já fico imaginando, né? Sem computador, como é que a gente vai ficar? Dar aula no celular, para mim, seria impossível. Não tem como a gente interagir com os alunos só com o celular. Mas, Live, enfim, um monte de coisa para passar e o celular não tem como. porque a interação já é uma interação limitada, né? Você não está no físico, no presencial. E você não ter pelo menos a visualização, as deixas comunicacionais, e eu sou muito de me mexer, inclusive eu estava com a minha garganta, não estava nem muito boa, quase eu peço a Miqueias para dar aula hoje, mas eu falei, Senhor, tenha misericórdia, Pai, eu quero compartilhar com os irmãos. Aí, graças a Deus, ontem à noite a garganta já melhorou muito. Milagres. Foi assim, na sexta-feira, até para dar aula foi difícil. A minha aula, eu dei uma aula assim, um terço da aula com os alunos, conversando baixinho, coisa e tal. Já tinha uma atividade programada, passei a atividade e liberei eles, porque não tinha condição. Teve gincana lá na escola semana passada, Barão. Você imagina, gincana com criança, de manhã e de tarde, quarta e quinta, direto, gritando, pulando. Aí foi uma Haja loucura. maçã para comer, para a garganta ficar tranquila, viu? Pois é, a garganta aí pirou. Falei, pronto, eu tenho que ficar. Aí tomei chá. Como é que você não pode ir para médico, não pode ir para hospital? Tomei chá, tomei mel e coisa e tal. Aí foi. Graças a Deus, de ontem para hoje melhorou. E aí eu já não, ainda não estou 100% não, mas já dá para falar. Tá bem, tá tranquilo. Você com a palavra, eu já posso começar? Eu acho que já são 9h02, né? Acho que já dá para Isso. você começar, senão não tem como concluir a lição. Os demais vão chegando aí devagarzinho e vai Pronto, vai se pegando. habituando, né? Vai pegando o contexto. Então Eu vamos acho lá. que o de Leite quer falar alguma coisa, ou Samira, pode começar, não sei. Então vamos lá, deixa eu colocar aqui minha. Gente, para os irmãos que estão aí presentes, todas as aulas da Escola Bíblica Dominical a gente está gravando, tá? Para a gente colocar no YouTube
para depois ficar acessível a quantidade maior de irmãos, tá bom? Então, a gente tem feito aí essas gravações, mas como vocês participam também da aula, a gente precisa avisar para vocês aí, né? Até para a questão aí dos direitos de vocês, mas a gravação é para um bem comum, para a igreja conseguir depois ter acesso a essas aulas e conseguir alcançar o maior número de pessoas possíveis, tá ok? Felipe, é colocado no YouTube da igreja? Então, a gente depois ainda está discutindo com Samira e, na verdade, com a Adileide Samira para ver qual YouTube a gente vai colocar, porque a gente teve uma reunião recente aí, para a gente ver em qual canal do YouTube a gente vai colocar. A princípio, eu estou armazenando esses vídeos. Eu criei no YouTube um canal só para EBD, mas aí fica 2 canais distintos, né? Para não gerar muita confusão, a gente vai estudar o melhor canal para colocar esses vídeos, tá bom? Certo. Aí eu já estou gravando para não perder nenhuma aula. Tá bom. Vamos lá, Felipe. Rapaz, esse Zoom ainda me bate um pouquinho, por incrível que pareça. Para projetar aqui a tela, eu vou no share screen, é isso mesmo? Na verdade, não foi você, né? Porque eu não tinha habilitado aqui, agora já pode ir lá no share screen. Share screen, né? É. Pronto, já abri aqui. Pronto, vamos lá. Então, bom dia, meus amados, queridos irmãos da Igreja Batista 2 de Julho, Salvador, na Bahia. Que alegria poder estar aqui. Professor Reginaldo Brito, poder, então, compartilhar com os irmãos um pouco daquilo que a gente leu, estudou, meditou, orou, pratica, relacionado ao livro de Isaías. O nosso tema hoje é oração. Então, nós vamos começar uma breve palavra de oração e a gente dá prosseguimento, tá bom? Pai querido, nosso Deus, muito obrigado por essa oportunidade que nós temos de maneira livre, poder estudar a Tua palavra e poder discutir e aprofundar, Senhor. Que o Teu Espírito opere e fale a cada coração. Tu sabes qual é a necessidade de cada um de nós, Senhor. Que o Senhor, então, atenda a essa necessidade conforme a Tua misericórdia e a Tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, muito bem, vamos lá. Nós temos hoje como texto inspirativo o texto de Isaías 37, 14 e 15, que diz assim: recebendo, pois, o rei Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor. E Ezequias as estendeu perante o Senhor e orou Ezequias ao Senhor. Então, nós iremos nos debruçar um pouquinho sobre essa experiência do rei Ezequias, quando afrontado por um grande exército, sabendo ele que não tinha condição de enfrentar esse exército, a atitude que ele teve de orar ao Senhor e pedir que Deus operasse com misericórdia. Então, o que é que nós iremos fazer? Analisar brevemente sobre a atitude de Ezequias ao lançar mão da oração, pegar a oração como instrumento poderoso naquela situação e discutir brevemente sobre a importância e peculiaridades da oração, bem como no contexto da experiência de Ezequias, tá bom, amados? Então, vamos lá. Oração. Oração, substantivo feminino, é uma prece sobre forma de meditação, uma reza, curta prece litúrgica enunciada nos cultos e nas horas canônicas na missa, breve discurso com alguma moral, sermão, fala. Oração é uma prática que não está restrita ao meio cristão, evangélico, mas ele está expresso em todas as religiões da qual a gente tem conhecimento, tem uma prática do indivíduo, da pessoa, de buscar a divindade da qual ele está em adoração e procurar alguma forma de se comunicar, de se relacionar verbalmente, cada uma seguindo os seus protocolos. E nós aprendemos desde cedo que a oração é algo fundamental para a vida e para a prática da vida cristã, ok? O Novo Testamento, no Velho Testamento, a gente vê, tem diversas experiências de homens e mulheres que tinham o hábito da comunhão com Deus e buscava Deus em oração. São muitas experiências registradas, são diversas experiências, né? Nós temos o caso de Josué, que orou diante de uma situação bem emblemática, e aí o sol parou, né? Então, Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu aos amorreus nas mãos dos filhos de Israel e disse
na presença dos israelitas. Sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Isto não está escrito no livro de Jasher? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. Uma experiência de oração que Deus operou profundamente. Ana orou pedindo um filho e o Senhor atendeu. Então fez o seguinte voto: ó Senhor dos exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento de tua serva, se responderes à minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado. Pedi ao Senhor que ele me desse esse menino, e o Senhor atendeu ao meu pedido. Então orou Ana e disse: o meu coração exulta ao Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, e a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Ok, mais uma experiência tremenda de alguém que buscou o Senhor em oração. E nós temos aqui um caso emblemático, a oração de Josafá, rei de Judá, suplicando livramento contra o grande exército de Moabe que marchava para atacá-lo. Então, você vê aqui experiências tremendas de homens e de mulheres que buscaram ao Senhor no Velho Testamento. Estamos focando no Velho Testamento, e Deus atendeu a oração desses homens e dessas mulheres. Muito bem, aí nós temos, meus amados, a oração que ela é parte integrante, né, da prática cristã. Então, a oração deve ser estudada, deve ser compreendida e praticada. Bem verdade que, embora seja uma prática, embora seja um ato amplamente apresentado pela Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, oração tem o quê? Muito de intimidade, de pessoalidade, né? de particularidade. Nós já tivemos na nossa igreja 2 de julho pessoas assim bem emblemáticas com relação à oração. Todos me ouvem bem? Está tranquilo? Posso seguir adiante? Felipe, Eliude, Cleiton? Tranquilo? Sim, tudo Ok, tranquilo. maravilha, muito bem. Então, nós já tivemos, eu que já tenho um bom tempo, eu e alguns irmãos que estão aqui nessa reunião, há muito tempo, na 2 de julho, eu me lembro de um irmão que tínhamos na nossa igreja, um irmão que era médico, um senhor, né, Oduvaldo, não estou lembrado do sobrenome dele, até pai de uma ex-diaconisa da 2 de julho, que ele tinha uma oração muito... Oduvaldo Viana. Isso, minha irmã, muito bem, que quando o pastor chamava ele para orar, a gente olhava assim um para o outro, que já sabia que ia ser pelo menos... Oduvaldo Barros, não é Viana Oduvaldo não, Barros. viu? O pai de Perdão, Virgínia, Oduvaldo pai de Barros, Virgínia isso. Batista. Isso, né? É isso mesmo, meus amados. Vamos lá. Aí, quando chamava esse irmão para orar, a gente olhava assim um para o outro, porque sabia que seria pelo menos 15 minutos de oração. E ele começava de uma maneira muito bela. A forma como ele se relacionava com Deus era um negócio muito, muito formal na sua particularidade, na sua intimidade. E ele começava assim: ó excelso e magnânimo Senhor, Deus da glória. Eram 5 minutos só de exaltação. E depois ele ia pedindo com toda a formalidade, né? Porque tem a ver com a intimidade daquele indivíduo. Temos um caso, tem uma irmãzinha na 2 de cuja julho. augusta presença nós estamos. Exatamente, meus amados, é isso, é intimidade. Temos uma outra irmãzinha aí, me perdoe, não estou lembrado do nome dela aqui agora, que o pastor, quando chama para orar, ou quando chamava para orar, ela já vinha conversando com Deus. Aí começava a falar... Sacramento. Isso, gente. Então, ela ora assim de uma maneira tão gostosa que até, sabe, uma coisa assim de uma criança falando com seu pai, embora seja ela uma pessoa idosa, mas a intimidade dela, na particularidade dela, era assim: paizinho, você está lembrado, pai, daquele dia, aquele bolo que não estava dando certo, eu pedi ao Senhor que abençoasse o bolo, oh, pai, o bolo ficou tão bom, eu te agradeço, olha que coisa. Então, gente, oração é isso, é intimidade, é a prática, é o dia a dia, é o cotidiano. Não dá para a gente falar em oração apenas daquela oração que a gente faz no culto, que é uma oração formal, que é aquela oração do grupo, daquele momento que tem tempo, tem que acabar logo, porque o culto tem um tempo determinado, tem que ser uma oração mais objetiva. Então, a convocação é que a oração continue sendo, e cada vez mais, uma prática cotidiana. Eu me lembro quando eu era adolescente,
a minha discipuladora, a irmã Márcia Peralva, uma querida. A gente saía da escola, a gente saía da escola para ir para os eventos, ou então pegar ônibus, e ela me ensinou assim: Regi, vamos orar aqui agora? Eu falei: vamos orar aqui no meio da rua? A gente vai andando, faz de conta que está conversando, e as pessoas que vão passar não vão achar que a gente é maluco, mas vamos orar. Aí a gente ia caminhando com a mochilinha nas costas e orando: Senhor Deus, muito obrigado. E eu falava assim: gente, que coisa linda. Então, a oração é individual. Então, a nossa aula de hoje não é para ensinar você a orar. Você vai orar com a sua intimidade a Deus, você vai buscar profundidade. O que nós queremos discutir aqui é: a oração tem que fazer prática da nossa vida cotidiana, como respirar, como comer, como beber água. Oração precisa fazer parte da nossa vida. E quando a gente negligencia essa prática da oração, a gente tem problemas com a própria vida, ok? Então, vamos nos debruçar um pouquinho sobre essa experiência citada em Isaías, do rei Ezequias, quando afrontado pelo rei da Síria. Então, nós temos aí, interessante que Ezequias, ele era filho de Acais. Todo mundo aqui sabe que Acais foi um rei incrédulo, terrível, causou muito problema para a nação, porque começou a adorar deuses falsos, começou a oferecer, tentar fazer barganha com outros reis, para poder fazer aliança, reis que não serviam ao Senhor, inclusive foi maltratado por esses reis, entendeu? E provocou muito a ira do Senhor. Mas aí Ezequias, seu filho, foi totalmente inverso. O nome Ezequias significa Jeová fortalece, força de Deus, Deus é que fortalece. Ó, filho de Acais, fez o que era reto aos olhos do Senhor. Então, Ezequias, o que foi que ele fez? Ele reparou e purificou o templo. Ele fez uma convocação, tanto da liderança quanto do povo, para buscar a santificação, derrubou todos os altares que não eram altares que serviam a Deus, muito menos estava fora da prática de adoração de Israel. Então, Ezequias era um rei que começou o reinado cedo, salvo engano, aos 25 anos de idade, e era um rei que tinha um coração inclinado ao Senhor, à semelhança do rei Davi. Olha que coisa interessante. Inclusive, todo mundo sabe aqui de outras experiências emblemáticas dele, que não faz parte aqui da lição, mas que vale a pena só citar, de quando ele ficou doente, que ia morrer, e o Senhor lhe concedeu mais 15 anos de vida, não é verdade? Então, certamente era um homem que orava constantemente, não apenas quando a situação estava difícil, como é o caso aqui que a gente está se debruçando agora em conversar sobre esse tema, tá bom? Então, vamos seguir adiante. Muito bem, aí diz assim, ó, Isaías 36, 1 e 2. No 14º ano do reinado de Ezequias, rei de Judá, Senaqueribe, rei da Síria, atacou as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. Então, o rei da Síria enviou a Laques, seu comandante, Rabzaque, junto com um exército grande, para confrontarem o rei Ezequias em Jerusalém. E os assírios se posicionaram ao lado do arqueduto, que abastece o tanque superior, perto do caminho para o campo onde se lava roupas. Então, você está aí, o cenário está montado, né? Um rei poderoso, um exército temido, um comandante conhecido, famoso, de que não perdia guerras, chega ali diante daquele povo e afronta este povo. Uau! E aí? Na sequência, Senaqueribe, rei da Síria, envia um mensageiro ao rei de Judá, através do seu comandante, que verbalmente afronta Judá. Olha que coisa interessante. É o uso da palavra para quebrar o outro, o uso da palavra para esmagar o outro, o uso da palavra para convencer ao outro de que o outro não é nada. Então, aqueles homens chegam diante do povo, em frente à cidade, e aí zomba da aparente confiança de Judá e de Ezequias. Eles queriam que Ezequias já estivesse ali à porta da entrada, já se rendendo, e ele não se rende. Então, ele começa zombando da aparente confiança de Judá. E não para por aí. Ele desdenha do Egito, imaginando assim: olha, se vocês pensam que vão fazer aliança com o Egito, porque você já tem uma história aí com o Egito. Peraí, não é assim, não. O Egito não é nada. O Egito está quebrado. Então, já começa a quebrar a confiança de Ezequias e daquele povo, né? Esculhamba o procedimento religioso de Ezequias para com a adoração ao Senhor, visto ter o rei destruído altares espalhados em Judá e concentrado culto em Jerusalém, desdenha do comportamento religioso.
ok? Chega para ele, o seu comportamento não está adequado, agora é como se ele, olha só que ousadia, né? A pessoa que estava levando a mensagem desdém do comportamento religioso, ou seja, tentar destruir na base, no fundamento. Ele prossegue, ridiculariza o contingente militar de Israel, que, segundo Senaqueribe, se lhes dessem 2.000 cavalos, eles não teriam soldados suficientes para montá-lo. Ou seja, vocês querem fazer uma coisa? Eu vou dar para vocês aqui 2.000 cavalos. Vocês têm contingente suficiente para poder montar esses 2.000 cavalos? Se vocês quiserem, eu dou. Sabe aquela coisa que vai lutar um com o outro? Tá, eu vou lhe dar aqui, amarre as minhas mãos. Ou então, corra na frente, eu vou lhe dar aqui 2 minutos de vantagem. Mesmo assim, eu vou lhe alcançar, mesmo assim, eu vou lhe ultrapassar. Opa! Então, com essas palavras, ele tenta quebrar as fortalezas, as convicções e por aí vai, tentando minar a certeza de que Ezequias pudesse, de repente, enfrentá-lo e até mesmo vencê-lo. Mas vamos embora. Aí depois, ele lá no verso 30, capítulo 36, verso 9, ele menospreza o contingente militar de Judá mais uma vez. No verso 8, ele ridiculariza, no verso 9 ele menospreza. E aqueles mensageiros continuam. Disse melhor assistido pelo Senhor do que o próprio Ezequias. Sugere que foi o Senhor mesmo que enviou mensagem para ele para invadir Judá. Olha que absurdo. Olha que absurdo. Então, é uma retórica, é um discurso que tenta minar, que tenta convencer o seu opositor de que não vale a pena ele enfrentar, de que ele tem que se entregar mesmo e pronto. E ainda, por cima, todo esse anúncio acontece do seguinte: os muros estavam cheios de pessoas, havia uma multidão ouvindo tudo aquilo. Então, acontece na própria língua hebraica. E quando aqueles que foram recepcionar esses mensageiros falam com eles, vocês deviam falar na língua de vocês, nós entendemos. Se vocês falarem assim, vai mexer com o coração do povo. E esse era justamente o objetivo daquela afronta que era feita diante do povo. Aí eu paro a pensar, hein? Quantas vezes nós somos afrontados na vida por tanta situação? Não vou nem tocar nessa situação do Covid, porque está tão posto aí, e cada dia a gente ouve notícia ruim, cada dia parece que a coisa está ficando mais próxima de nós, porque antigamente a gente ouvia falar de alguém, de número de mortos, hoje a gente ouve falar do amigo, do parente, do vizinho, da pessoa que está ali do lado, e é como se essas palavras, de alguma forma, atacassem a nossa segurança, a nossa fé, a nossa convicção, mas assim, nossos inimigos estão aí o tempo todo no nosso ouvido, falando e tentando nos derrubar. Foi exatamente isso que aqueles mensageiros tentaram fazer. Muito bem, essa informação chega a Ezequias, que rasga a sua veste, vai ao templo e envia mensageiro ao profeta para consultar a Deus. O Senhor, na sua imensa bondade, responde favoravelmente. Isaías lhe disse: assim direis ao vosso Senhor, referindo-se ao rei que mandou mensageiros para Isaías, apresentando a Isaías essa situação desses mensageiros que foram afrontar o povo e afrontar o rei. Então, Isaías diz assim: assim diz o Senhor, não temas à vista das palavras que ouviste, com as quais os servos, está se referindo exatamente aquelas palavras daquele servo. Não tema essas palavras com as quais os servos do rei da Síria me blasfemaram, né? Primeira pessoa, o Senhor está falando. Então, eis que porei nele um espírito, e ele ouvirá um rumor e voltará para a sua terra, e vou fazer com que ele caia morto à espada na sua própria terra. Então, o rei tem esta palavra, o rei já tem essa palavra, mas a coisa engrossa, a situação fica mais difícil. Não só houve a afronta verbal, que nós acabamos de ver no capítulo 36, que aqueles mensageiros do inimigo de Judá chegam ali na própria língua judaica e afronta, e fala, e diz, e esculhamba, e bate na cara com as palavras, mas agora, o que é que acontece? Ele recebe uma carta, houve uma intensificação dessa afronta.
E quando Ezequias se dá conta da carta, ele temeu. Ele temeu. E, mais uma vez, ele faz o seguinte, ele toma uma decisão interessante. Ele ora ao Senhor. Recebendo, pois, Ezequias as cartas, como se fosse assim a materialização da afronta, uma vez que a afronta era só verbal, o que já não é pouco, até porque a palavra de Deus diz que é possível a gente matar uma pessoa com uma palavra. Jesus, ao aprofundar a sua reflexão sobre a lei, ele diz: não ouviste o que fora dito aos antigos, não matarás, eu, porém, vos digo, se disseres ao teu irmão raca, né, eu digo que você já é réu de morte. Por quê? Porque a gente sabe que a palavra dita tem um poder, tem um poder absurdo, né? Então, ali, quando ele vê aquela carta, é como se fosse a materialização da palavra dita, aí você tem a palavra escrita, então toda aquela afronta escrita e as condições de rendição. Aí ele faz, bom, vou buscar o Senhor. Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros, ele, e lendo, subiu à casa do Senhor. E Ezequias estendeu perante o Senhor. Não sei quantos dos que aqui estão já tiveram a experiência de colocar literalmente um documento, uma carta, uma carteira de trabalho, ou uma sentença, diante do Senhor, se coloca assim, sabe? Diante do Pai: Senhor, está aqui o problema. Ou então um exame, ou então alguma coisa, um trabalho de doutorado, de mestrado, coloca diante do Senhor. Enfim, ele pegou a carta, estendeu perante o Senhor e orou a Ezequias ao Senhor, dizendo: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste o céu e a terra. Inclina, ó Senhor, teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e vê, e ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Senhor, o Deus vivo. Aí eu pergunto, será que Deus já não tinha visto tudo isso? Será que era necessário que Ezequias dissesse para o Senhor o que é que o Senhor tinha que fazer? Senhor, o senhor não está vendo, não? Papai, o senhor não está percebendo isso? Claro, mas isso é uma expressão da nossa humanidade. Não que o Senhor não esteja vendo, mas assim, é como o desejo dele é que o Senhor operasse e realizasse coisas. É como se ele dissesse: meu pai, tenha misericórdia. E aí, essa oração de Ezequias, ela é emblemática, porque ela traz, assim, uma série de coisas, de itens que vale a pena a gente meditar. Volto a dizer, a oração é algo particular. Não obstante, a oração mais conhecida na cristandade, que é o tradicional e conhecido como Pai Nosso, Jesus dá para a gente um protocolo. Embora a gente possa orar e repetir o Pai Nosso, conforme está registrado nos Evangelhos, né? Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós. A gente pode fazer isso, eu acho que não há nenhum problema, mas eu vejo o Pai Nosso muito mais como um protocolo, né? Quais são os itens que não podem deixar de estar na nossa vida cotidiana de oração. Então, a ideia aqui é ver o protocolo que o rei usou aqui. Então, como é que o rei começa essa oração? Olha que coisa interessante, né? Senhor Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste o céu e a terra. Então, ele começa declarando que ele tem noção, que ele tem consciência, que ele tem essa perspectiva de que o Senhor é grande e é singular, de que não há outro Deus além do Senhor, porque o Senhor habita entre os querubins. Os querubins estão ali o tempo todo servindo ao Senhor, como se o Senhor precisasse de alguém para servir, né? Mas é uma perspectiva da visão do céu, de como é que as coisas acontecem. Deus é Deus de processos, embora Deus não precise, ele é pleno, mas ele criou toda essa ambiência para poder dar vida às criaturas e que a vida dessas criaturas tivessem existência e tivesse existência com significado, com propósito. Então, Deus cria todos os processos. Deus podia ter criado a terra, minha gente, com uma palavra só. Deus podia ter dito assim: haja terra, haja vida, haja tudo.
e tudo estaria feito belo como está. Mas Deus preferiu fazer com processos. Ele abriu espaço entre as águas, é o que está escrito na Bíblia, entendeu? Como se ele tivesse criado, sei lá, uma redoma, uma coisa assim, a ideia que dá, esse é um outro tema para a gente estudar em outro momento, mas o fato é que ele foi criando por processo, né? Fez separação entre águas e águas, depois criou a terra, os luminares, aí fez brotar a vida vegetal, depois no oceano, depois na terra, e depois criou o ser humano, aí interferiu, a Bíblia fala que ele mesmo pegou o pó e ele assoprou nas... processos. Deus trabalha com processo. Santificação é processo. Ninguém é santificado assim. Ainda que você tenha uma experiência profunda com o Espírito Santo, continua o processo, é aprendizado. Paulo dizia, eu prossigo para o alvo. Quando ele fala assim, não que eu ache que tenha alcançado a salvação, não significa que ele não tinha certeza da sua salvação. Mas ele dizia assim, eu ainda não cheguei naquele nível que Deus quer que eu chegue. Aí ele estava prosseguindo, é processo. Então, aqui, nessa oração, ele começa, o rei começa dizendo que reconhece que Deus é Deus, que ele é Deus independente de qualquer coisa, de que ele é Deus, inclusive, de todos os reinos, inclusive do reino que estava afrontando Judá. Deus era soberano sobre aquele reino. Então, o protocolo que ele usou é fantástico. Reconhecer que só o Senhor é Deus. Isaías 37, 16. Aí ele prossegue, né? Ele reconhecia também que a ameaça que estava diante dele era real, iminente e pavorosa, ou seja, ele tinha noção do perigo. Ele não estava com atitude infantilizada. Ele tinha consciência de que o que estava diante dele era grave, era sério e era complicado. Essa foi a experiência de Ezequias. Então, assim, foi que ele viu. Ele viu que, então, o rei da Síria enviou de Laque, seu comandante, junto com um grande exército, para confrontar o rei Ezequias. Qual foi a percepção do rei diante desse cenário? Ele diz na oração dele, verdade é, ó Senhor, que os reis da Síria assolaram as nações e as suas terras. Ele era uma pessoa bem formada, ele era uma pessoa que tinha noção da realidade, ele era uma pessoa que refletia sobre o que estava acontecendo, ele aprofundava a visão, então ele tinha noção. Então, queridos, quando a Bíblia fala assim, ó, o próprio Cristo fala, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, está apontando na direção de que eu, enquanto servo de Deus, preciso ter noção, preciso ter consciência, preciso me apropriar da informação, inclusive da palavra, para saber quais são as minhas armas, qual é a minha realidade, né? Quem é que eu sou diante de você? É o quê? O que é que você é diante do Senhor? Você é filho? Sim, filho por quê? Porque você foi lavado pelo sangue de Jesus, opa, porque Jesus pagou um preço alto, muito alto, sim, porque na ceia ele disse que o corpo e o sangue dele verdadeiramente eram tomados e que a partir do sangue derramado dele eu tinha agora nova vida. Então, há uma operação espiritual que me faz ser transportado das trevas para a luz. Então, eu sou filho de Deus, por ato da graça e da misericórdia. Então, eu tenho essa noção. A Bíblia diz isso, eu tenho que conhecer, eu tenho que estudar. Então, aqui, ó, Ezequias sabia da realidade que ele estava. Então, não era um rei tolo. Ele não agia de maneira tola, ele tinha noção do perigo. Mas ele não parava aí, o perigo não o paralisou. Ter noção do perigo não é ser paralisado, é você aumentar os seus cuidados, ok? E a oração prossegue, ele exalta o Senhor, ele diz ao Senhor que reconhece o perigo, inclusive dos deuses outros que não eram deuses porque eram feitos por mãos de homens, mas que esses deuses foram destruídos por esse grande exército, ok? Aí prossegue, né? Ele expressa o seu pedido de forma objetiva. Dizer para Deus o que é que você quer. Senhor, eu quero o quê? Bem, é verdade que a gente tem que ter cuidado com o nosso coração, né? Que a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, que a gente às vezes deseja coisa, até porque os nossos desejos, eles muitas vezes podem estar contaminados de maneira muito profunda por uma história de vida equivocada ou por uma compreensão equivocada. Então, quando a gente pede que na Bíblia fala que Deus satisfará o desejo do nosso coração, a gente parte do pressuposto que é um coração que está quebrantado,
que é um coração que está diante do Senhor, que é um coração que está em oração, que é um coração que pede a Deus que, Senhor, tira de mim o que é apenas humano, meramente humano, na perspectiva humana, e me faz enxergar a perspectiva espiritual. Porque aí sim o desejo do nosso coração. Porque se Deus fosse atender os nossos desejos do coração, pura e simplesmente, nós estaríamos perdidos. Deus não seria tolo de fazer isso, de apenas satisfazer o meu desejo. Pô, mas não é assim. É satisfazer o desejo, um desejo quebrantado, um desejo de alguém que está na oração, que não vai pedir tolice, que não vai pedir bobagem. É bem verdade que Deus, na sua bondade, assim como nós que estão aqui, que são pais, eu tenho um prazer em comprar coisa para Vicente. Tenho um prazer quando eu olho uma coisa, eu vejo assim, eu vou lá e compro e dou para meu filho. Né? Às vezes ele já tem 2 brinquedos, mas eu compro o 3º brinquedo e dou para ele. Isso me dá alegria. Eu sei que Deus também, ele satisfaz a nós enquanto ser na nossa totalidade, aqui homens e mulheres que estão aqui conectados. Deus tem o desejo de atender, de nos dar mimos. Deus dá mimos para os seus filhos, assim como nós damos mimos para os nossos filhos. Eu sei disso. Mas aqui na oração, o que acontece é que o rei não pede um mimo, ele está diante de um problema sério e grave. Então ele diz: agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos da mão de Senaqueribe, do rei e desse exército. Então ele exalta o Senhor, reconhece o poder do Senhor. Ele tem noção do perigo, ele tem noção da realidade, ainda que não haja uma noção plena, nem sempre a gente vai ter plena noção. Deus, inclusive, na sua imensa bondade, nos dá livramento, já nos deu livramentos que a gente nem sabe. A gente nem sabe. O anjo do Senhor vai à nossa vanguarda, vai lá à frente, né? E aí ele chega lá e já quebra o que tiver que quebrar, destrói, a mão do Senhor opera, e a gente passa pela situação e o livramento já aconteceu e a gente nem sabe. Eu quero até, estou aqui imaginando, até isso é uma viagem minha, isso não está na Bíblia, né? Que a gente vai chegar no céu lá e vai ter um caderninho, um tablet, alguma coisa assim, ó. Deixa eu lhe mostrar aqui um negócio. Você se lembra aqui desse dia que você estava na praia? Olha aqui, ó, ia acontecer isso aqui, ó, o que o Senhor fez aqui. Você vai, meu Deus de misericórdia, né? Aquela pessoa com quem você era apaixonado, que você queria casar e não sei o quê, Deus fala, tá vendo aqui, ó? Você ia casar com fulano, ou você ia casar com fulano. Olha aqui, ó, quanta dor de cabeça eu livrei sua vida. Meu Deus do céu, eu achando que era um negócio fantástico, então aquele emprego, aquela vaga, ó, quanta coisa. Deus nos dá livramento que a gente nem imagina, meus irmãos. Deus é tão bom, Deus é tão misericordioso, que no propósito dele, no processo que ele tem para cada um de nós, de nos tornar homens e mulheres de alto padrão espiritual, Deus tem ali muita coisa operando em nós. Então, por isso que a Bíblia diz que a gente deve dar graças a Deus por tudo, né? Até porque todo problema que a gente passa, eu tenho meditado muito nisso pessoalmente, todo problema que a gente passa, toda dificuldade que a gente passa, as mais terríveis possíveis, ela traz consigo uma chave que é o inverso, é o inversamente proporcional, é um aprendizado profundo, é uma arma nova, é uma habilidade nova que Deus está ali forjando para nós, para nos tornar vitoriosos. Quando a gente estuda, eu tenho feito isso com os meus alunos em outro contexto, quando a gente estuda a história de homens que tiveram grande sucesso na vida, grandes empresários, a gente vai estudar um pouquinho da história dele, eles tiveram fracassos absurdos. Estava estudando sobre aquele ketchup Heinz, tão gostoso e tão caro, mais caro que tem no mercado, pelo menos que eu conheço, né? Quando a gente vê a história desse homem, como é que ele chegou a esse ponto, quando a gente vê a história da Ford, do Henry Ford, como é que ele chegou àquela fortuna, àquele negócio milionário, as derrotas que esses homens tiveram, mas diante daquelas derrotas, eles foram lá e pegaram um tesouro, que é um aprendizado profundo, e aplicou esse tesouro num novo negócio, e deu certo. Porque ele deixou de fazer o negócio errado como estava fazendo, e deu certo. Ou então aprendeu com aquela derrota, aprendeu não estou dizendo com isso que a gente vai orar a Deus pedindo derrota, não é isso. Mas que quando as situações difíceis vierem, que a gente aprenda a tirar dali o proveito. Já que está na derrota, vamos aprender a tirar o proveito. Tá certinho? E aqui a gente vê que o foco do rei era: Senhor, livra-nos da mão de Senaqueribe.
Estou lhe pedindo isso. Eu tenho noção do perigo, a gente não pode enfrentar esse perigo, é justo que a gente enfrente ele, mas nós não podemos. Livra-nos da sua mão. E o protocolo prossegue, né? Então, ele apresenta agora um motivo para que o Senhor atenda a sua oração. Qual é o motivo que vocês acham que Deus tem para atender a nossa oração? A gente teve uma reunião semana passada e a gente está orando e contribuindo para que nós consigamos colocar o prédio da nossa igreja de acordo com o que manda as normas técnicas, e a igreja precisa andar em acordo com a lei, né? Seria muito feio a gente ser barrado e ir lá fechar a porta. Imagine, fechou a igreja 2 de julho. Por quê? Porque bateu lá uma fiscalização e a igreja está toda irregular. Não ia ser feio, não ia ser terrível, ia ser misericórdia. Então, nós estamos nesse esforço aí, a liderança já está na frente, puxando como faz o líder. Não, o líder é aquele que vai na frente, o chefe é aquele que diz como é que faz, mas o líder vai à frente fazendo. Então, a liderança, o pastor Marcos foi muito sábio em convocar a liderança para tomar a frente, para dar o pontapé inicial, e nós fizemos isso, e se, em nome de Jesus, nós iremos conquistar essa vitória. Daqui mais um tempo, nós iremos estar com o alvará, tudo ok, a igreja toda ok, em nome de Jesus. Mas assim, por que é que Deus tem que responder a nossa oração? Qual é o motivo? O que é que eu tenho que oferecer em troca? Ele vai fazer por quê? Sabe aquela história quando o filho senta com o pai para pedir as coisas? Meu pai, eu passei de anos. Meu pai, então, eu me lembro da Calói. Na Calói, quando eu era menino, eu pedia, meu pai botava no bolso da camisa que meu pai bancário, aí ele é aposentado do banco, então ele era bancário, então eu colocava lá, quando chegava o final do ano, tinha uma propaganda emblemática na TV que dizia o seguinte: papai, não esqueça a minha Calói. E a gente fazia isso, eu e meu irmão, colocava no bolso dele. Aí quando ia conversar, meu pai, a gente é obediente, a gente faz isso, a gente estuda, meu pai, me dê a Calói. Meu pai dizia: meu filho, não tem condição de comprar essa Calói agora, papai, não tem condição, mas quando tiver. E depois de 2, 3 anos, finalmente chegou a Calói e foi uma festa na casa. Mas por que será que Deus tem que atender a nossa oração? Eu posso apresentar diante de Deus uma lista? Olha, Senhor, eu sou bom, eu sou teu servo, eu sou dizimista. É com base nisso que Deus atende a nossa oração? Eu não tenho dúvidas de que o Senhor conhece a cada um dos seus filhos. Ele sabe do grau de comunhão que cada um tem. Mas aqui o rei apresenta um motivo para que o Senhor atendesse a sua oração. Diz assim, verso 30, capítulo 37, versos 20, a parte B, diz assim: assim saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor Deus, porque o Senhor é que está sendo afrontado, então, para que o teu nome seja glorificado. Embora Deus faça coisas para nós, para nos alegrar, e muita coisa Deus faz para nos alegrar, se a gente abrisse aqui o microfone para cada um dizer dos presentes que o Senhor tem dado, muitos, mas certamente em tudo a gente deve dar glória, porque quer bebais, quer comais, tudo nós devemos fazer para a glória do Senhor. Ainda quando eu me alegro nas situações naturais da vida, de prazer, de conquista, que eu fico feliz porque o Senhor me permitiu desfrutar, ainda assim tudo é para a glória dele. Assim saberão que todos os reinos da terra, todos saberão que só tu é o Senhor, porque a internet da época, entendeu? O Instagram da época sabia ali o que estava acontecendo, né? Então diz: olha, o rei tentou invadir lá o povo, o reinado de Ezequias, mas ele foi confrontado e foi destruído. Como é que pode um povo tão pequeno destruir um exército tão grande? O nome do Senhor será glorificado como foi. Perceba que nós estamos aqui discutindo sobre essa oração de Ezequias, o protocolo que ele utilizou, como é que o coração dele se colocou, tá bom? E aí, caminhando aqui para a próxima fase, diz assim, o Senhor conhece o nosso inimigo. Deus dá livramento a Judá e ao rei Ezequias. O anjo do Senhor entra em cena, o Senhor responde à oração dele e diz o que iria acontecer e executa o protocolo de Deus. Ezequias fez o protocolo dele, orou, e Deus faz o protocolo dele, operando. A oração pode ser respondida de várias formas, a gente sabe disso e já ouviu várias vezes. Deus pode responder sim, Deus pode responder não, Deus pode responder talvez, Deus pode responder não dá certo, não é por aí. O fato é que Deus responde a oração. Deus responde, o Senhor respondeu, o anjo do Senhor entrou, um anjo, e matou mais de 180 mil soldados. Olha que coisa interessante. O Senhor conhece
o nosso inimigo e tudo que nos afronta. Gente, Deus sabe da sua situação e da minha situação. O Senhor responde a Ezequias através de Isaías, e referindo-se a Senaqueribe, rei da Síria, Deus afirma o seguinte, ó, a quem afrontaste e blasfemaste, Deus se referindo ao rei da Síria, né? A Senaqueribe. A quem afrontaste e blasfemaste, e contra quem alçaste ou levantaste a voz e ergueste os teus olhos ao alto, contra o Santo de Israel. Porém, eu conheço o teu assentar e o teu sair, o teu entrar e o teu furor contra mim. Deus conhece em particular aquilo que nos afronta. A situação, o problema, a pessoa, a circunstância está diante de Deus. Está diante de Deus. Deus tem plena convicção daquilo que nos afronta. Então, quando a gente ora ao Senhor pedindo que Ele opere, Ele de antemão já sabe o que é que a gente vai pedir. E a gente, às vezes, nem sabe pedir direito. Não é à toa que a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele geme com gemidos inexprimíveis, como se fosse assim, traduzindo, não que Deus não saiba, mas é função do Espírito dizer assim, a necessidade desse servo teu é essa. A necessidade dessa serva tua é essa. Deus sabe, sim, mas no protocolo dele, o Espírito Santo tem esse papel, e a gente não pode abrir mão disso. A gente ora ao Pai, em nome de Jesus, mediado pelo Espírito Santo, que vai ali, embora Jesus também seja nosso advogado, nosso intercessor, ele orou por nós, lá em João capítulo 17, quando ele diz assim, não oro só por estes discípulos que ali estavam. Jesus, perto de morrer, de ser entregue lá para a cruz, ele ora pelos discípulos, ele fala assim, não oro só por estes, mas sabia que Deus colocou o nome de Dionísio, o nome de Eliúde, o nome de Felipe, o nome de Sandro, o nome de Carlos Mota. Você imagina, ele disse, eu não oro só por esses, papai, mas ora, aí foi dizer, é como se ele dissesse nome por nome, nome por nome, na tecnologia absurdamente grandiosa de Deus. Eu creio que Jesus, na sua condição de Deus, ele sabia todos que estariam diante dele, é como se ele colocasse nome por nome. Eu oro também por fulano, beltrano, ciclano, aquela coisa, sabe? Transferência de dados no computador que é rápida. Ele orou por todo mundo, pedindo para que nós fôssemos fortalecidos, porque ele sabia das nossas angústias. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu vou acrescentar aqui, ó, e eu orei por você. Eu orei por você na terra e agora no céu faço menção do teu nome. Vamos focar nisso, amados. Não vamos perder essa perspectiva, não. Deus, ele conhece o nosso inimigo, ele conhece o que nos afronta. Deus não esqueceu de nenhum de nós, não esqueceu de mim. Eu estou aqui numa cidade do interior, distante dos meus pais, tendo que fazer todas essas regras, como todo mundo está fazendo, por conta do medo da contaminação por esse vírus terrível, pedindo a Deus misericórdia pela cidade de Salvador, pela cidade onde eu estou, pedindo pelo nosso estado, pelo nosso país, que Deus levante uma misericórdia, que de repente descubra uma coisa aqui no Brasil. Estou pedindo assim, quero que aqui no Brasil, e de preferência com gente do Senhor, crente, médico, pesquisador, que descubra um negócio que o inimigo não consiga bloquear e que seja uma bênção para o mundo, a despeito de todo o problema que o Covid já causou, e que Deus opere, porque, sabe, Deus ouve, a gente está aqui nessa correria, nessa loucura, mas Deus sabe de toda a dificuldade que a gente está passando. Não tem uma dificuldade que Deus não tenha conhecimento. Então, Deus sabe assim, ó, meu filho gritou lá fora, amém, amém, aleluia. A quem afrontaste e blasfemaste, contra quem alçaste voz, o Senhor responde, e ergueste os teus olhos alto contra mim. Ele puxou para si a responsabilidade. E o Senhor declara a sentença a Senaqueribe, o inimigo. Diz assim, Isaías 37, 29, por causa do teu furor contra mim, e porque a tua arrogância, subiu até os meus ouvidos, portanto, porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio nos teus lábios, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Guarda essa palavra aí, ó. Deus faz voltar pelo caminho por onde veio, de todo o mal que nos afronta e que ele tem propósito ali de repreender. Deus faz voltar por aquele mesmo caminho por onde veio. Oração, Deus atendeu, Deus respondeu. Vamos seguir aqui para a gente
começar a pegar ali a curva para concluir o nosso encontro, pelo menos essa exposição objetiva, né? O cumprimento da sentença. Então, saiu o anjo do Senhor. Olha que eu acho bem interessante essa expressão. Saiu o anjo do Senhor. Isso me lembra um office boy que está ali aguardando qual é a jornada dele naquele dia e vai receber ali aquele calhamaço. Eu que sou das antigas, né? Da época da compensação de cheques, aí recebi aquele calhamaço de cheque para ir até a agência, para realizar o depósito e trazer de volta e dizer, o depósito foi realizado, está aqui, esperar ser compensado. Então, assim, saiu o anjo do Senhor. Então, o anjo do Senhor estava lá e recebeu a ordem. Você vai executar isso, isso, isso e isso. Um anjo. E feriu no arraial dos assírios a 185 mil deles. E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que todos estes eram corpos mortos. Eu fico imaginando, às vezes alguém diz assim que Deus, eu já ouvi esse comentário, já vi isso em livros, dizendo assim que Deus é um Deus que tem prazer na morte dos homens. Que Deus, o Deus do povo de Judá, do povo de Israel, era um Deus que adorava a chacina, coisa terrível. Não, a vontade de Deus é que esse rei se quebrantasse. A vontade do Senhor é que esse rei chegasse diante ali do rei Ezequias, eu vim aqui para adorar o Senhor, porque eu sei que ele é maravilhoso. Estou aqui eu com o meu exército todinho, né, e vim aqui adorar. Isso é que Deus queria. Deus estaria pronto para abençoar, como fez com Nínive, aquela cidade que se converteu e o Senhor deu livramento, o Senhor abençoou, o Senhor fez com que aqueles homens o adorassem, aqueles homens e aquelas mulheres. Deus não tem prazer. O mal, ele é, na verdade, a ausência da presença do bem. Eu penso assim, que na natureza tudo tem que estar preenchido com alguma coisa. E se não está preenchido com o mal, vai ser preenchido, ou se não está preenchido com o bem, vai ser preenchido pelo mal. Então, o mal, a miséria, a desgraça, muitas vezes, em termos gerais que eu estou falando, é a ausência da bondade, da presença e do chamamento para Deus. Quando a gente chama a Deus para preencher os espaços da nossa vida, o Senhor vem com bondade e com misericórdia. E ainda quando acontecem situações difíceis, Ele está ali presente para consolar, para restaurar e para dar a perspectiva de vitória, apesar do problema difícil. Mas aqui não, aquele rei afrontou o Senhor e disse, venha Deus, venha que eu estou aqui para enfrentar. Pô. Então, vamos ver aí. Mandou um anjo apenas, e o anjo destruiu 185 mil deles. Quando assim Senaqueribe, rei da Síria, se retirou e se foi, e voltou, e habitou em Nínive. Opa, Nínive, olha aí. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, seu Deus, Deus terrível, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram à espada e escaparam para a terra de Ararat, e Azaradon, cada nome seu filho, reinou em seu lugar. Percebeu? Deus opera e Deus cumpre o que ele fala. Nenhuma vírgula, nenhum ponto, nenhum jota, nenhum tio deixará de se cumprir. Ok? E esse foi o resultado de uma vida que buscou o Senhor, que orou ao Senhor e que no momento terrível Deus entrou com providência e com livramento. Olha só, no Novo Testamento vemos Jesus orando e tem várias orações, vamos dizer assim, famosas e emblemáticas. E você tem aí essa oração do Pai Nosso, que também apresenta um protocolo, que eu, no início da nossa conversa, falei sobre esse protocolo, que, embora seja uma oração explícita, é também um protocolo. É Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ou seja, o nome de Deus sempre exaltado, sempre glorificado, sempre adorado, porque no céu é assim, não é verdade? Venha o teu reino. Opa, a vontade de Deus, o reino de Deus está hoje na terra, na igreja. A igreja hoje é o reino de Deus. Eu e vocês e somos o reino de Deus aqui. Cabe a nós aqui nos apropriarmos desse reino. E muitas vezes a gente se acha não digno desse reino. Não digno. Quantas palavras nós já ouvimos na infância dizendo que a gente não conseguia, não podia, que morava naquele bairro, naquela casa, ou naquela escolinha, ou por causa das suas características étnicas, sociais, culturais, e aí você foi colocado numa situação de que não merece. Merece, porque Deus é bom.
porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, o reino de Deus está aqui na sua vida. Abra as portas, deixa Deus agir no reino dele para fazer coisas gloriosas. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, do mesmo jeito que a vontade do Pai é feita no céu. O anjo recebeu a ordem, uau, e desceu e destruiu 185 mil homens. Valentes, homens acostumados à guerra, homens que enfrentavam exércitos poderosos, um anjo, 185 mil. Então, lá no céu, quando uma ordem de Deus é dada, ela é cumprida. Então, nós temos que pedir, Senhor, eu quero que aqui, na minha vida, na terra, a tua vontade se cumpra do mesmo jeito que é cumprido lá no céu. Ok? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Pão não apenas material, porque Jesus mesmo diz, nem só de pão, a Bíblia diz isso, Jesus reitera, nem só de pão viverá o homem, não só da satisfação natural, da parte física, biológica, não só desse pão, ser humano não é só material. Eu e vocês não somos só essa casca que está aqui, ó. Essa casca, às vezes uma casca bonita, às vezes uma casca que é fora dos chamados padrões de beleza, às vezes uma casca mais magrinha, como é o meu caso, às vezes uma casca mais rechonchuda, não é verdade? Mas assim, eu não sou apenas essa casca, eu sou o que está aqui dentro, eu sou espiritual, Deus soprou em mim. Então, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, Deus vai nos providenciar pão material e pão espiritual. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Isso nos chama a uma cumplicidade. Eu sei que é difícil a gente perdoar na medida que Deus perdoa. É difícil. É difícil. É difícil. Se para você não é, glória a Deus. Para mim é difícil. Tem situações que, para perdoar, eu levei anos pedindo a Deus misericórdia. E tem uma outra situação que de vez em quando vem à minha mente, aí eu já aprendi a repreender, está repreendido, eu já perdoei, não aceito, não aceito, minha mente, eu não aceito, já perdoei, está liberado em nome de Jesus, não permito, porque o inimigo ele é insistente, né? Ele é terrível. Então, gente, aqui quando fala perdoa as nossas dívidas significa, meu Deus, eu tenho que ter um comprometimento, e não nos deixes cair, ou não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então, queridos, oração é isso, é pessoal, é individual, é particular, mas é profunda, é espiritual. Jesus orou na condição de homem, ele orava, Jesus na condição orava, e quando ele venceu ali Satanás no deserto, ele venceu como homem. Jesus venceu Satanás como homem. Vou repetir, Jesus venceu Satanás como homem, porque Satanás não teria coragem de afrontar o próprio Deus, embora afrontou Jesus, que é Deus, mas ali Jesus estava na condição de homem, porque ele precisava ser tentado em tudo, porque foi vitorioso em tudo, sem pecado, então ele foi um cordeiro imaculado, que morreu na cruz, derramou sangue precioso por nós, foi até as profundezas da terra, venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia e está sentado à direita do Pai e por nós intercede. A Bíblia diz que ele tem até hoje lá as marcas dos cravos nas suas mãos. Olha que coisa tremenda, né? Louvado seja Deus. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firme, orando em todo o tempo e com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Portanto, Deus seja louvado. Vamos orar? Amém? Passa a palavra a Felipe. Teremos aqui um quiz, mas o horário acho que não permite. Acho que temos 5 minutinhos, Ed. Acho que dá para... Não sei se Quer fazer o quiz? Dá Ou tempo? então também compartilhar com o pessoal se tem algum Porque eu queria abrir aqui para a gente ouvir legal as mesmo. pessoas, entendeu? Falar. Andréa já abriu a câmera, talvez queira comentar alguma coisa, fique à vontade. Fique à vontade, gente. A aula é incrível. Alguém quer contar uma experiência de oração? Alguém quer falar alguma coisa? Quer acrescentar? Quer questionar? Fique à vontade, queridos, viu? Por favor.
Regis, parabéns, foi uma aula maravilhosa e Glória a muito Deus. esclarecedora, pelo menos para a minha vida. Muitas coisas aí tocou fundo no meu coração. Eu vejo que muitas pessoas têm dificuldade de entender que Deus pode alcançá-las, porque se acham tão desprovidas de qualquer mérito, de qualquer situação. Mas mesmo sem mérito, como nós todos não temos, Deus é gracioso e é misericordioso para alcançar todos. Ele é um Deus pessoal, como o erro você colocou. Ele vai a cada pessoa da forma que precisa ir. E muitas vezes é permitido um longo deserto, um longo sofrimento, porque tem arestas a serem paradas, a serem trabalhadas para a pessoa entender a dimensão do Deus. E muitas vezes nessas dificuldades, nesses desertos, as pessoas, em vez de se aproximarem, se perdem de Deus e levam a enxurrada de outras pessoas que estão em volta a pensar igual. Então eu tinha, por exemplo, a minha sogra, ela achava que Deus estava muito ocupado para prestar atenção nela, que ela, quando dizia que não orava, porque ele estaria muito ocupado em cuidar de outras pessoas que mereciam mais do que ela, né? Então, a gente tem que ter essa percepção de que as palavras são sentenças. A gente ouve sentenças desde pequeno que nos Verdade. dificultam no acesso a É, Deus, né? bloqueia. E o Deus do Velho Testamento era um Deus de muito juízo, né? Mas veio Jesus da graça para exatamente equilibrar na balança, no ser humano, a bondade que já existe em Deus, né? Porque Deus no Velho Testamento era muito bom, muito paciente, muito misericordioso, porque ele viu o povo desobedecer e dava chance, viu o povo desobedecer e dava chance. E nós continuamos assim, apesar de Jesus, nós continuamos assim, confrontando Deus o tempo todo com as nossas limitações, com as nossas dificuldades. Então, a Ele toda a honra, toda a glória e Amém. toda a gratidão, porque nos alcançou e alcançará muitos, e o que a gente tem que fazer é exatamente isso, né? É tentar vencer as nossas barreiras, as nossas dificuldades e acreditar que Ele é soberano sobre a nossa vida e, apesar de nós, Ele vai agir e fazer a sua vontade. Se a gente facilitar, melhor ainda, que o caminho encurta. Mas se a gente dificulta, o caminho é longo, é dolorido, é penoso, é como se fosse um remédio homeopático. Então, depende muito da forma que você abre a sua vida e a disposição de você deixar ele te conduzir. Parabéns, que Deus continue te abençoando, viu? Amém. Você falou um negócio interessante aí da questão de Deus estar ocupado, né? Oração de madrugada é melhor do que oração durante o dia? É uma pergunta para a gente, né? Alguém até já me disse uma certa feita, né? Eu oro de madrugada porque a fila é menor, tem menos gente É pedindo a tudo a Bíblia. mesma coisa. É tudo a mesma coisa, não muda nada. Deus que ouve você às 4 da manhã é o mesmo que ouve você meio-dia e meia, 1 hora da tarde. Agora, se eu acordo de madrugada, eu ou você, para orar, isso é bom para mim. É bom para mim porque isso bom para mim no sentido assim, é um exercício bacana, mas não é que a oração vai ser mais atendida porque você ficou orando de 4 da manhã até as 6. Se você orar de meio-dia até as 2, ou das 22 até as 24, é a mesma coisa. Não existe isso, né? Embora o judeu tinha aquela prática de orar 3 vezes ao dia, né? Às 6 da manhã, meio-dia, 6 da tarde. Eu acho que tem uma coisa aí com esses horários, a gente vê lá as experiências de Jacó com o anjo, até entendo, é até assunto para outro momento. Não, Miquel? Tem uns mistérios aí com os horários, com os tempos, com os números, mas assim, gente, se você só pode orar meio-dia, ora meio-dia. Você pode orar caminhando, ora, agora é para orar mesmo. Sai do onde está ali, bota o fone de ouvido, faz de conta que está ouvindo música, que está bocejando ali a música, e está ali, Senhor, tenha misericórdia, Pai, abençoa esse povo. Pai, em nome de Jesus, aquele pecado tal, Senhor, eu coloco diante de Ti aqui agora. E você está ali, o povo está pensando que você está ouvindo música no metrô, no ônibus, lá, e você está orando ao Senhor, buscando ao Pai. Então, não tem esse negócio de fila longa. Você é sempre o primeiro da fila quando você está orando. Bote isso na cabeça, você é sempre o primeiro da fila quando você está orando, Não ok? tem fila não, né? Deus é Exato. ilimitado. Então, você pegou a visão. Se você é o primeiro da fila quando está orando, porque não tem fila, todo mundo que ora é sempre o primeiro. Deus atende a todos, Ele é onipotente. Jesus falou aquilo que é impossível aos homens, é possível a Deus. Ponto final. Regi, Verdade. Diga, eu, Samira. eu fiquei lembrando daquele versículo, né, que diz assim que a oração do justo pode muito em seus efeitos. E nós somos justos.
né? Mas não somos justos por nós mesmos, somos justificados por Cristo, né? Então, quando eu estou orando, eu sempre trago esse versículo. A oração do justo pode muitos seus efeitos. Diz assim a tua palavra: sou justificada pelo Senhor, né? Estou vibrando com a sua aula, porque assim vejo as respostas de Deus em cada oração, vejo o agir de Deus, e aquilo que Ele não me responde conforme a minha vontade, responde conforme a vontade dEle, né? Que é soberana sobre todas as coisas, né? Boa, perfeita e agradável, que eu tenho dito, porque Deus é Deus de sabedoria e graça, né? Então, eu tenho sempre nas minhas orações dito isso: sou justificada por Cristo, né? Então, eu creio que a minha oração tem efeito, eu creio que a minha oração chega até onde tem que chegar, eu creio que a minha oração tem resultado, né? Eu creio que a minha oração tem resposta, porque é o meu Deus, o meu Senhor, aquele que me resgatou, que me justificou, que me tirou das trevas para a soberana luz dele, né? E não foi à toa, ele tem um propósito com a vida de cada um de nós. Cada vez que nos ajoelhamos, colocamos nossos joelhos diante dele e o nosso coração ajoelhado diante do Senhor, ele traz respostas, ele traz respostas do alto. O reino dele vem, né, sobre nossas vidas e através de nossas vidas. Parabéns, Regi, estou vibrando aqui com a sua aula, muitas respostas. É muito importante isso que a Samira falou, me diga assim, ó, pega essa visão, o popular dizendo, né? Todo mundo pega essa visão aí, porque nada nos faz merecer, mas a justificação, quem consegue entender a doutrina da justificação vai entender o que é isso que Samira falou. E a misericórdia de Deus, ela é infinita e Deus, essa imensa misericórdia, não responde às orações. Isso é maravilhoso. Amém. Amém. Tem alguns exemplos, mas não dá tempo, né? Mas não é. Eu lembro de Jeremias Lanphier, que foi um pregador americano que conseguiu, aqui pegando a visão aqui também para a nossa nação, pegou a América numa crise muito grande e reuniu de 6, depois 12, depois de 100 pessoas e conseguiu reunir num hotel muita gente, começou a orar e levantou a nação. Foi um avivamento muito grande que teve na América. Com Jeremias Lanphier, que quiser pesquisar, pesquisa sobre ele, interessante. Um exemplo quase que contemporâneo, no século passado, de oração e que trouxe grandes resultados até para nós, porque a Presbiteriana no Brasil foi fundada por um missionário que saiu de lá. Essa reunião de oração que teve com Jeremias Lanphier. Muito forte. Bem que poderíamos ter um blog ou algo assim para colocar esses textos, né? Quanta coisa bacana a gente ouve aqui. Já imaginou que nós tivéssemos um blogzinho da EBD e toda semana tivesse um textinho? Esse detalhe que Miqueias acabou de fazer, ele poderia fazer um texto curto, né? Uma página, 2, e a gente ia alimentando isso aí de vez em quando. Vamos pensar nisso, é só uma ideia que veio aqui na cabeça. Mas nós temos uma página no Facebook da EBD. Ronaldo Lindório tem um exemplo muito interessante. A mãe dele conta que quando ele estava, não sei se foi no Peru, não foi na Colômbia evangelizando, ele foi preso, ele e o missionário irmão dele, amigo dele, pelo Sendeiro Luminoso, aquele grupo terrorista, né? E a mãe dele, de madrugada, conta que foi tão incomodada para levantar e orar pelo filho, que ela começou a orar incessantemente pelo filho, no momento justamente que ele foi preso pelo Sendeiro Luminoso. Ela conta, né, que ela começou a orar. E nessa oração, nesse momento, aprove Deus que foi assim. A gente não sabe os propósitos de Deus. O missionário é meu irmão dele, amigo dele. Foi sim morto pelo sendeiro, mas ele foi libertado. E hoje o Ronaldo Lidório, aí, um missionário que tem um dos missionários mais contemporâneos hoje no Brasil, né, pregado nas comunidades ribeirinhas, índios, lá na Amazônia. Quem consegue botar no YouTube conhece ele, é missionário evangélico, missionário da Batista, né? Então, como é que Deus pode nos mover em oração em diversas situações.
às vezes nos incomoda orar, nos levanta, é porque tem um propósito. A oração, ela tem muitos propósitos e muita coisa que a gente ainda não consegue alcançar, mas que é uma realidade. Ok. Amém, meus amados. São 10h07, né? É muito bom esses compartilhamentos. Começando já o culto lá no YouTube. E Deixa eu dizer uma coisa antes, Felipe, por favor. Eu gostaria que os professores prestassem atenção, porque tem alunos que vieram dos novos decididos para a classe, e às vezes eles não gostam de se pronunciar, mas se colocam no chat. Que vocês estivessem atentos a isso também, ajudasse o Felipe, quando você estiver em apoio, ajude o professor que está mencionando as perguntas que está no chat, para não passar, viu? Porque, como eles são novos, acho que ficam com dúvidas de algumas questões, né? Para a gente poder acompanhar direitinho. Vamos ficar mais atentos para isso, né? Vamos tentar fazer um esquema que alguém fique acompanhando e, nesse momento aqui, colocasse, fizesse menção das perguntas. É só uma pontuação mesmo, viu, gente? Tem até uma aqui que fala sobre a madrugada não seria um sacrifício. Tem assim, uma dúvida: as orações nas madrugadas, um horário que não é habitual a pessoa de estar acordado, não seria um sacrifício? Um sacrifício para Cristo não quer dizer que será atendido por isso. Creio que toda oração ouvida é exatamente isso. A pessoa que acorda de madrugada não pode ser um sacrifício, ela tem que acordar. E aí, eu teve um período na minha vida mesmo, para poder fechar essa minha fala, que eu estava acordando de madrugada, eu estava com insônia. Aí falei, peraí, se eu estou com insônia, é para orar. Então, toda vez que eu acordar de madrugada, naturalmente, eu vou orar. E eu comecei a fazer isso. Então, toda vez que eu acordo de madrugada, naturalmente, eu não consigo dormir, falei, então é para orar. Então, eu vou e oro. Fora, claro, evidentemente, uma outra situação que eu acordo bem mais cedo, além do que eu já acordo, para fazer meu horário de meditação, que eu faço sempre de manhã muito cedo, né? A leitura bíblica e a oração, que é a praxe natural da vida cristã, certamente todos nós aqui fazemos isso, mas não pode ser, você não pode estar ali orando e pegando no sono, aí não é oração, vá dormir, que é muito melhor quando acordar, ore sem ter sono, eu penso assim. Felipe. Ótimo, gente. Vamos ficar mais atentos aí nos próximos chats. E podem também abrir o microfone também. Eu sei que as pessoas não se sentem às vezes confortáveis, mas a gente vai ficar também mais atento ao chat. Vamos orar, pessoas? Amém. Pai, obrigado. Obrigado pela tua vida, obrigado pelo teu sacrifício ali na cruz. Restaura em nós, Pai, a alegria da tua salvação. Pai, ensina-nos a ter mais comunhão contigo. O Espírito Santo nos conduz nessa jornada, para que a gente consiga, Pai, ter um coração reto, justo e um coração grato também a tudo que o Senhor faz conosco. Como o Regi mencionou na aula, tantos e tantos livramentos que o Senhor nos concede que a gente nem sabe. Obrigado pela vida do Regi, continua dando sabedoria, capacitação a ele, a Deus. Continue sendo esse canal de bênçãos nas nossas vidas, que eles continuem sendo esse canal que traz o reino aqui para a terra, Pai. Obrigado, Senhor, pela vida dele, obrigado pela Escola Bíblica Dominical, obrigado por tanto entendimento que vamos ganhando. Abençoa, Senhor, o nosso culto, que seja para a honra e glória do teu nome, que cheire como aroma suave em suas narinas, Senhor. Abençoa ali o pastor Marcos, toda a equipe de multimídia, louvor, que seja para a honra e glória do teu nome. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, gente. Vamos para o culto já começou. E até próximo domingo, 9 horas, tá bom? Regi, eu mandei uma reportagem, uma pesquisa para o seu privado, como resposta das suas orações. Viu? Tá lá. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Que notícia boa. Tchau, tchau, gente. Um abraço, queridos. Fiquem na paz.